Olá, gente, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez e eu quero contar rapidinho uma historinha para vocês de dois personagens, Pedro e Judas. O que esses dois têm em comum? Bem, várias coisas. Primeiro, eles eram discípulos de Jesus, eles foram escolhidos pelo próprio Jesus para o seguir. E os dois traíram Jesus e os dois se arrependeram. Então eles têm várias coisas em comum, sendo que um aceitou a graça e o outro recusou a graça de Deus. Vamos lá a história. Jesus escolheu Pedro para ser seu discípulo e escolheu Judas para ser discípulo. Judas tinha um desvio de caráter. Quer dizer, quase todos os discípulos de Jesus, ninguém era perfeito. Você vê, eles foram escolhidos por Jesus. Nenhum deles era santo. Judas tinha um desvio de caráter e Pedro tinha um temperamento muito agressivo. Os dois andaram com Jesus cerca de 3 anos. Viram dezenas de milhares e centenas de milhares de milagres. Viram coisas surreais acontecer, sobrenaturais acontecer, que só quem anda com Jesus sabe. E eles andaram com Jesus ali, encarnado na terra, lado a lado com Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus, acordava com Jesus, andava com Jesus. Pedro andou sobre as águas com Jesus e aconteceu tudo ali. Certa vez, mas Judas tinha um desvio de caráter. Ele gostava muito de uma bufunfa, ele era corrupto. Judas era corrupto. E aí ele foi pego pelo mensalão ali. Ah, você pega Jesus, diz aonde Jesus está que a gente vai te dar ali as moedas ali de prata ali, de ouro, nem me lembro. Mas nós vamos dar a moeda ali para você. Aí pegaram e deram, fizeram lá uma propostazinha para Judas, ele foi lá e entregou Jesus. Os caras foram lá, pegaram Jesus, levaram Jesus lá para Pilatos e aí começou a saga, né? Que tem que começar mesmo, que tinha que começar, para isso que Jesus veio, para poder morrer na cruz para salvar os nossos pecados. E aí Pedro, depois que Jesus estava sendo lá arrasado, né, humilhado, apanhando, sendo tratado, Deus me livre, igual Deus me livre, o povo pintou o sete com Jesus. Ah, você é discípulo dele? Eu só não. Sou discípulo não, nem conheço, nunca nem vi. Aí, o que aconteceu? Pedro negou Jesus, também traiu Jesus. Agora, qual é a diferença? Porque os dois se arrependeram. Os dois se arrependeram. Pedro, quando caiu em si, se arrependeu. E Judas, quando viu o que Jesus estava passando, ele se arrependeu. Sendo que um aceitou a graça de Deus e o outro recusou. Judas, mesmo andando com Jesus, tendo amizade com Jesus, mesmo se arrependendo, ele não verbalizou isso. E o que ele fez? Ele se matou. Acabou. A história de Judas acabou aí. Ele foi lá e se matou. Ele não levou em consideração toda a bondade que ele viu ali aos olhos nus. Ele não levou em consideração a amizade dele. Ele não levou em consideração o grande amor de Jesus por ele. Ele não levou nada em consideração. Ele se arrependeu, mas ele recusou a graça de Deus. E quanto Pedro, não. Pedro se arrependeu, mas Pedro pediu perdão a Jesus. Ele aceitou a graça. E aí o que aconteceu? A história de Pedro continua. E continua, e continua. Aí lá no sermão da montanha, o último sermão de Jesus, que foi no Monte das Oliveiras, o último sermão de Jesus, a história diz que quando Pedro desceu daquele monte, ele parecia um sábio pregando a palavra de Deus. Ele foi cheio do Espírito Santo e ele pregou muito. E Pedro foi aí um grande personagem. Tá aí até hoje, a história dele teve sequência. Quanto a de Pedro, quanto a de Judas, acabou no enforcamento. O que leva a pessoa para o inferno não é pecado. Pecado não leva ninguém para o inferno, porque Jesus já lidou com o pecado na cruz. O que leva a pessoa para o inferno é recusar a graça de Deus. É recusar o perdão de Deus, é recusar a justificação, o amor e a justiça de Deus. Pedro poderia ter tido o mesmo fim de Judas, mas Pedro optou pela graça. Pedro se arrependeu e ele foi lá e verbalizou. Ele pediu perdão a Jesus e ele foi aceito. Jesus perdoou Pedro. Não só perdoou, como morreu na cruz para salvar Pedro e justificou Pedro. E Pedro foi cheio do Espírito Santo. Talvez o que falta para a sua vida é aceitar a graça de Deus.
Eu vejo tantas pessoas que são cristãs e não conhecem a graça de Deus, não consegue se livrar de pesos, não consegue se livrar da culpa, não consegue se livrar. Eu não estou dizendo que você não pode se arrepender, é óbvio. Você tem que se arrepender. Paulo nos ensina a verbalizar isso. A arrependei-vos. Paulo nos ensina a verbalizar o nosso arrependimento. Agora, o que nós não podemos é carregar uma culpa que não é nossa. Carregar uma culpa. Judas carregou a culpa e ele não conseguiu lidar com a culpa. Sabe por quê? Porque nenhum ser humano é capaz de sobreviver com a culpa do pecado. Nenhum ser humano. Foi por isso que Jesus morreu, porque ele foi o único capaz de carregar a culpa. Ele levou, a Bíblia diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave, porque ele já levou sobre si a nossa culpa, porque nós não somos capazes de suportar. Porque se Deus morreu na cruz para nos perdoar, é porque ele não quer que a gente se viva com culpa. Muitas pessoas, muitos cristãos estão doentes dentro da igreja, vivendo debaixo de culpa, e nós não devemos aceitar isso. Você tem uma escolha, ou você vive debaixo da culpa, ou você vive debaixo da graça. Eu decidi viver debaixo da graça de Deus, eu decidi viver debaixo do favor de Deus. Eu sei que eu não mereço, mas eu já recebi dele lá na cruz do Calvário. Talvez a única coisa que você precisa para ter uma vida plena diante de Deus é você sair debaixo da culpa e entrar debaixo do favor de Deus. Você não merece não, nem eu mereço, a gente não merece não, mas nós somos filhos amados de Deus e Jesus já lidou com o nosso pecado lá na cruz do Calvário. O que nós temos que fazer é assumir, é falar, meu Deus do céu, eu errei mesmo. Caramba, eu não presto não, eu errei mesmo. Mas que bom. Mas que bom que Jesus me perdoou. Mas que bom que Jesus já me livrou dessa culpa, já me livrou desse peso. Nenhum ser humano consegue ser feliz debaixo de culpa. Nenhum ser humano consegue ser feliz carregando culpa. Nenhum ser humano consegue ser feliz carregando condenação. Entenda uma coisa, nós fomos justificados por Deus. Aconteceu, pronto, se arrependeu, não precisa virar manchete. Aconteceu, pecou, se arrependeu, já recebeu o perdão, agora vou mandar direitinho para a gente não errar de novo. E se errar de novo, Deus perdoa de novo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz 7 vezes você cair, 7 vezes Deus te levantará. Não existe número para Deus te perdoar. Não existe. Mas também não vai sair por aí pecando toda hora, né? Ah, eu vou pecar hoje. Hoje eu acordei com vontade de pecar. Hoje eu acordei pecadora. Vou pecar mesmo. Já tá perdoado mesmo. Também não é assim. Também não é assim. Isso aí também não é graça. Isso aí é gracinha. Isso aí já é gracinha. A Bíblia diz, Paulo diz lá em 2 Pedro que a gente não deve abusar da graça de Deus. Nós somos um povo livre, mas não devemos usar a liberdade para a iniquidade. Nós temos que usar a nossa liberdade para adorar o Senhor. Não vai deturpar o que eu tô falando, não, principalmente jovem. Tá bom? Eu não vou deixar de pregar a graça de Deus, porque tem uns e outros aí que distorce as coisas. Não é assim. A graça de Deus, gente, ela elevou. Gente, eu vou falar para vocês aqui. A graça de Deus, tem gente que acha que a graça é o passaporte pro pecado. Ah, tá perdoado. Posso pecar à vontade. Agora eu posso pecar mesmo. Não é assim não. Gente, Deus elevou o nível num grau da graça que vocês não têm noção. Seja santo como eu sou santo. Aí. Você tá pensando que a graça é brincadeira? Não é brincadeira não. Seja santo como eu sou santo, seja boca de Deus. Os dons do Espírito, mansidão, longanimidade, paciência, amar o próximo como a si mesmo. Aumentou o nível ficou muito alto. Quem prega esse tipo de graça aí tá de gracinha, que tem que não é isso não, gente. Tem gente que deturpa tudo. A graça de Deus, ela é assim. O que é graça de Deus? É perdão, justificação, amor e justiça de Deus.
Quando você aceita Jesus, você recebe tudo isso. E quando você vive debaixo da graça, você vive debaixo do perdão, debaixo da justificação, debaixo da justiça de Deus e debaixo do amor de Deus. Agora, o que cada um desses significa? Eu estou debaixo do perdão, eu sou perdoada. Eu estou debaixo da justificação. Quem me justifica é Deus. Eu não tenho que me defender. O meu advogado é Jesus, quem me defende é Ele. Quem me acusar, quando o acusador chegar para mim, a gente tem que fazer o que Pedro fez lá na prisão. Pedro estava preso e aí o diabo toda hora vinha e falava, você negou, você pecou. E ele falava, eu fui perdoado. Eu já fui perdoado. É a justificação. A justiça de Deus, Ele é o meu juiz. E Ele não vai me condenar. Sabe por quê? Porque Jesus já levou lá na cruz toda a minha condenação. Ele não vai me condenar. E o amor de Cristo. Eu sou filha amada. Eu posso ir embora? Posso. Posso largar Jesus? Posso. Posso falar assim, não quero saber mais de igreja não, não quero saber desse negócio de Jesus não, tô fora, não quero saber. Posso fazer igual o filho pródigo? Posso. Posso pegar as minhas coisas e falar, tô fora, acabou? Posso. Posso viver minha vida? Posso. Mas a hora que eu quiser voltar, tem banquete, anel no dedo, roupinha e festa no céu para me receber de volta. Sabe por causa de quê? Porque eu vivo debaixo do amor de Jesus. E nada, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não existe nada que separa o Filho de Deus de Deus. Não existe nada que nos separa do amor de Cristo. Então, quando você vive debaixo da graça, você vive debaixo desse amor incondicional, que nada te separa do amor de Cristo. Você vive debaixo dessa justificação, que aconteça o que acontecer, Ele vai te justificar. Você vive debaixo da justiça de Deus, a única que não é corrupta no mundo, e você vive debaixo do perdão. Aconteça o que acontecer, você vai ser perdoado. Eita, que agora ficou forte o negócio. Se você não é crente, deixa eu te falar uma coisa. Isso vale para você também. Sabe por que vale para você também? Porque a Bíblia diz, vinde como estáis. Nenhum momento, a Bíblia fala assim, vai lá, muda, fica limpo, cheirosinho, bonitinho, entendeu? Com certo pra vida e venha. Não. A Bíblia fala, vinde como você estáis. E aí, quando você chegar, você vai ser transformado pelo Espírito Santo. Porque ele é desses que transforma a gente, desses que bota a gente do jeito que ele quer, ele é desses maravilhoso, poderoso. O que eu quero dizer para você é o seguinte, saia da vida da condenação, saia debaixo da condenação, o inimigo fica assim, você errou. Você pecou, você vacilou. Toda vez que você quer iniciar, o inimigo vem e fala, já é a 10ª vez que você tenta de novo. Já é a 10ª, já tentou, tu já fracassou. Saia debaixo disso, sempre fala, eu fui perdoado. Eu vou recomeçar, eu caí de novo, mas o Senhor vai me levantar de novo, porque é isso que a Bíblia diz. Na nova aliança, o poder está na palavra. Na nova aliança, o poder está aqui, em você falar. Eu fui perdoado, eu fui justificada, eu fui perdoada e eu sou amada. Bata no peito e declara isso todo santo dia. Todo dia quando você acordar, você acorda e fala, eu aceito a graça mais uma vez na minha vida. Eu aceito o perdão de hoje. Eu já aceito o perdão de amanhã também. Eu aceito a justificação de hoje. O amor de Deus, mais uma vez eu aceito. Todo dia a gente aceita Jesus. Todo dia a gente aceita a graça. Sabe por causa de quê? Para a gente não dar lugar ao inimigo, não dar lugar à condenação. Nenhum ser humano é capaz de ser feliz vivendo debaixo de condenação. Saia da condenação e venha para a luz. Existe luz no final do túnel. Existe luz no túnel todinho. No começo, no meio e no fim. Essa luz é Jesus. E quando você tem Jesus na sua vida, você não vive debaixo de acusação. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A partir do momento que você aceitar Jesus,
O Espírito Santo, o seu espírito vai ser revivificado. O Espírito Santo de Deus vai se conectar com o teu espírito. E o Espírito Santo vai passar a morar dentro de você. E aí, meu filho, aí acabou. Aí é papo, entendeu? Aí é papo pra outra história. Aí é você e Deus ali, tete a tete, um falando com o outro. Deus, você fala e Deus responde. E vocês conversam e a tua vida vai ser uma vida ali andando com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você que é cristão e não conhece a graça de Deus, você precisa conhecer urgentemente. Não aceite viver uma vida de acusação. Não aceite viver uma vida debaixo de jugo, porque a Bíblia diz que o teu jugo é leve, o seu fardo é suave. Ou seja, não dói não. Se não dói é porque ele já carregou o peso. Se você está vivendo um peso da culpa, é porque você não está vivendo debaixo da graça. Aceite o perdão de Deus. Aceite a justificação. Não faça o que Judas fez, faça o que Pedro fez. Aceita a justificação e aceita o perdão de Cristo. E aí você vai viver debaixo do favor imerecido. E você vai ter uma vida abundante com Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima.